Roberto Carlos. Vamos falar dele no mapa astral. Vem com a gente, vem acompanhar aqui para a gente entender um pouco mais de astrologia, usando mais um exemplo para os nossos estudos. Roberto Carlos nasceu no dia 19 de abril de 1941, em Cachoeira do Itapemirim, né, no estado do Espírito Santo, às 10 horas da manhã. Então nós temos Sol em Áries, Lua em Aquário, Ascendente em Gêmeos. O que a gente tem de mais interessante aqui no mapa do Roberto, assim, para a gente tentar entender a forma dele, é o fato dele ter Netuno no fundo do céu, em oposição ao meio do céu, né? Então, o meio do céu está ali vazio, mas Netuno lá no fundo do céu fazendo oposição a esse meio do céu. E isso já dá nele a imagem de uma pessoa romântica, né? Que ele acabou ganhando e se consolidando como uma personalidade que ele é por meio das canções românticas. Lá no início da carreira, ele cantava lá o Iê, 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 que era uma coisa uma coisa parecida, que lembrava pelo menos, né, algo que era feito ali pelos Beatles, né, mas bem mais atenuado, dentro da cultura brasileira, uma coisa mais próxima da nossa cultura, mas vai ser, ao longo do tempo, ele vai se fixar com uma personalidade romântica, né, e esse Netuno tem essa coisa do idealismo, idealização, um processo de idealização bastante grande. Ele tem um conjunto de planetas bastante grande em Áries, né, então você tem ali, ó, Mercúrio, Sol e Vênus em Áries. Uma Vênus que é enfraquecida, né? Então, isso, de certa maneira, faz com que a gente diga que o Roberto Carlos é uma pessoa que teve uma certa dificuldade para estabelecer contratos, acordos, e ele deve ter tido, assim, uma vida amorosa, às vezes com bastante situações que ele não conseguiu resolver direito, ou ser envolvido com questões judiciais também complexas, né? Porque Vênus também ela vai dar essa questão de fechar contratos, esses contratos, se não são feitos adequadamente, vai dar problema lá para frente, né? Então ele é assim bastante ariano. E quando ele fala de uma pessoa ariana, a gente imagina alguém com iniciativa, uma pessoa corajosa, uma pessoa que vai de cabeça, e é bem isso mesmo, né? Então na própria expressão dele, ele vai ser uma pessoa assim bastante assertiva, que vai falar aquilo que ele quer e vai ser corajoso ao falar aquilo que ele quer. Ele tem Saturno, Júpiter e Urano em Touro. E essa configuração é uma boa justificativa para entender a carreira dele usando a garganta, usando a voz, né? Porque tem bastante coisa em Touro e são astros que conseguem ficar entre assim, confortável nessa posição, Touro, né? Saturno ele fica bem forte em Touro, Júpiter fica razoavelmente confortável, né? Não fica tão potente, mas razoavelmente confortável, e Urano também não fica tão bem, mas fica ali, fica de boa. Ele acaba tendo essa força, né, de se impor perante a voz, e isso contribui bastante para a carreira dele, né? Ainda mais que você vai ter Virgem, você tem em Virgem um trígono com Saturno, Júpiter e Urano, né? Então lá você vai ter esse Netuno que está em Virgem, fazendo um trígono com Saturno, Júpiter e Urano, o que faz com que essa voz ela consiga estar se expressando melhor, que ela se expresse melhor por meio dessa carga de idealização e de romantismo dele, né? Esse ascendente em Gêmeos configura ele uma certa versatilidade na imagem, na hora de se colocar, uma certa adaptabilidade, eu acredito que seria melhor, né? Ele não foi uma pessoa que mudou muito de imagem ao longo da sua carreira, inclusive a controvérsia, a gente que diga que ele nasceu 5 horas da manhã, isso daria um outro ascendente, né? Mas como o ascendente dele mais usado é Gêmeos, eu estou partindo daquilo que normalmente é usado por aí, né? De qualquer maneira, o que seria esse ascendente? Uma pessoa que tenta passar uma certa jovialidade na sua apresentação, uma certa comunicabilidade,
uma certa predisposição a estar se comunicando com os demais pessoas ali à sua volta, né? Ele tem, curiosamente, uma falta de água no mapa. Isso faz com que ele tenha uma certa dificuldade de lidar com sentimentos no campo emocional. Trata-se de um mapa predominantemente diurno, com uma inclinação oriental bastante forte, o que significa que ele tem realmente, de fato, uma predisposição muito, muito grande para a vida pública e por essa coisa de ter muito planeta mais pendente para a parte oriental, ou seja, mais para o lado do ascendente, isso faz que ele tenha, apesar de ter a sua vida pautado muito em relação ao público, ele é alguém que preza muito em se colocar sua personalidade diante das coisas, né? Então tá aí o nosso ariano com em aquário, então é uma pessoa assim que tende mais ao racional, não tanto ao emocional, por conta inclusive da falta de água. Os ritmos dele são relativamente equilibrados, não tem muito o que falar dos ritmos, e esse é um mapa do nosso Roberto Carlos, essa personalidade que marcou a época, né? Que está aí fazendo presença no nosso meio e não tem como a gente não lembrar dele, né? De acordo com conforme tanta coisa ele fez dentro da arte dele do cantar. Se você gostou desse vídeo, deixe um seu like e inscreva no nosso canal. Beijo, fui!